Bem, olá, gente. Aqui é o professor Luiz, de Química, e hoje a gente tem questões de vestibulares com assuntos referentes ao primeiro ano do ensino médio para a gente revisar esses conteúdos tanto para o Enem quanto para o vestibular seriado. Tá? Então, aqui eu trouxe algumas questões importantes aí que podem ser cobradas nessas provas aí que vocês vão fazer, tanto do Enem quanto do vestibular seriado. Então, nessa primeira questão, ele fala sobre o sal. Né? Ele contextualiza essa questão sobre o sal, onde ele fala que dieta rica em sal piora a memória e causa falta de atenção em camundongos. Né? Então, ele contextualiza, fala do cloreto de potássio, que é um sal, misturado com cloreto de sódio, que também é outro sal, sal de cozinha. E no próximo aqui a gente tem o que é perguntado, né? Qual é justamente a pergunta da questão depois do contexto daqui. Então, ele quer saber sobre o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e é correto afirmar sobre ele. Então, na letra A, o cloreto de sódio possui uma fórmula química NaCl2, possui cor branca, enquanto KCl é cor rosa. Há em sua estrutura íons de sódio e cloro combinados formando a rede cristalina. Na letra C, não sofre dissociação nem conduz corrente elétrica na eletricidade quando dissolvido em água. Na letra D, é constituído somente por elementos ametais e forma ligações covalentes polares. E por último, é, diferentemente do cloreto de potássio, insolúvel em água e solúvel em solventes como acetona e éter. Então, ele está perguntando sobre o cloreto de sódio, que é um sal. Né? No geral, todos os sais têm propriedades semelhantes. Né? A questão da solubilidade em água, a questão da dissociação e condução de corrente elétrica. Então, o sal de cozinha, que é o NaCl, ele é formado por dois elementos. É a combinação do cloro, que é o Cl, com o sódio, que é o Na. Ele é um composto classificado como sal, que pertence à função inorgânica. Tá? Ele é gerado a partir da reação de neutralização de um ácido mais uma base. Nessa formação desse sal de cozinha, a gente tem o íon, que é chamado de cátion sódio, e o ânion cloro. Esse sódio ele vai ficar positivo porque ele vai perder o elétron, enquanto o cloro vai ficar negativo porque ele vai receber o elétron. Daí que a gente tem a formação da ligação iônica. Então, o sal de cozinha é formado por Na, que é o sódio. O Na ele pertence à família dos metais, a família 1A. O número atômico dele é 11. Ele tem um elétron na camada de valência, que é a última camada. Ele possui alta eletropositividade, que é a capacidade de perder elétron. Ao contrário do cloro, que ele possui alta eletronegatividade, que é a capacidade de receber ou ganhar esses elétrons. O cloro ele pertence à família 7A, ele é um ametal e tem o número atômico igual a 17. O sal de cozinha, assim como tantos outros sais, eles têm algumas propriedades. Né? A gente vai dar atenção aqui à questão da solubilidade, à questão da corrente elétrica e também por difusão e por ebulição. Então, solubilidade. Podemos dissolver 1 litro em 1 litro de água a 25 graus Celsius até 359 gramas de cloreto de sódio. Então, ele é bastante solúvel em água. Não é infinito, mas é bastante solúvel. Condutividade elétrica. Por se tratar de composto iônico, né, o sal, ele é capaz de conduzir corrente elétrica apenas quando está fundido, ou seja, líquido, né, que é a passagem do sólido para o líquido, e ou dissolvido em água. Ponto de efusão e ponto de ebulição são bastante elevados. Né? Então, aqui a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, bem alto. E, no geral, os materiais sólidos formam uma estrutura cristalina. Né? Eles formam cristais, né? Através de uma grande estrutura chamada de rede ou retículo cristalino. Né?
a figura dessa rede cristalina é representada aqui através de um cubo, e cada átomo de cloro vai pertencer, representado aqui pelo verde, vai pertencer aos vértices desse cubo. E ao mesmo tempo que o sólido vai ficar entre cada um desses átomos de cloro. Uma rede cristalina é justamente a estrutura do sal de cozinha, e justamente é a alternativa para essa questão. A alternativa para essa questão é justamente a alternativa que representa a formação da rede cristalina, ou seja, a letra B. O sal de cozinha forma uma rede cristalina, e é o que caracteriza os sólidos. Tá? Então, aqui a gente respondeu essa questão como sendo a letra B. A letra C, ele sofre dissociação, aqui é justamente o contrário, ele se separa e conduz corrente elétrica quando dissolvido em água ou quando fundido. No geral, sais, eles formam uma cor branca, um sólido na cor branca. É constituído somente por elementos ornamentais? Não, tem o metal e a metal, e eles formam ligações iônicas e não covalentes. Então, toda ligação iônica vai formar um composto polar. Tá? Então, o erro dessa questão é justamente esses aí que a gente falou, das propriedades de compostos sais, desses compostos aí. Então, a gente encerra essa primeira aula com questões e volta aí numa próxima aula para falar mais sobre questões de vestibulares para quem vai fazer o Enem e quem vai fazer o vestibular seriado da Universidade de Pernambuco, certo? Então, obrigado, até a próxima.